A pergunta é de Victoria Zit. Parei anticoncepcional depois de 12 anos. Caramba. 12 anos estou tomando anticoncepcional, Muzi. Vai mudar o aspecto? Vai melhorar? Vai mudar o aspecto físico? A gente espera que sim, né, Vitória? Porque imagina o seguinte, você passou 12 anos inibindo a sua função de secreção de hormônio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os seus níveis de estradiol, eles ficaram permanentemente mais baixos durante todo esse tempo. O que isso interfere no exercício? Bom, interfere o seguinte, se a testosterona é o hormônio da força, o estradiol é o hormônio do metabolismo. O estradiol ele controla a velocidade, a capacidade de queima de gordura, ele controla fome, saciedade e capacidade anorexígena. Então, basicamente, toda a sua vida muda, né? Eu quero que você não entenda isso como um purismo, porque tem aquele pessoal que fala, é contra tudo, eu sou contra remédio. Não é isso, né? O anticoncepcional, ele é uma medicação que pode ser usada para contracepção, ou seja, para você não engravidar. Existem doenças que necessitam do tratamento através de inibidores de ovulação, anticoncepcionais. Mas quando uma mulher ela vários policísticos, por exemplo, né, endometriose, a própria dismenorreia grave, né, a mulher que tem uma TPM muito forte, ela costuma se beneficiar do uso de anticoncepcionais. A questão, Júlia, é a seguinte: existe um perfil hormonal de cada mulher. E normalmente um ginecologista, ele escolhe o anticoncepcional de acordo com aquele perfil. Então uma mulher que retém mais líquido procura usar alguma coisa que seja uma pílula de uma dose de progestágeno mais baixa, ou então uma alternativa ao progestágeno. Uma mulher que tenha um aumento de androgênio, ele costuma utilizar uma droga que seja um pouco mais antiandrogênica. Então, existem perfis diferentes. Não é à toa que existe um monte de anticoncepcional, né? É porque existe um monte de perfis de drogas, né? Os mais novos, eles têm drogas, eles têm hormônios em menores dosagens e eles têm tipos mais novos de hormônio, como por exemplo, o que é o comum em pílula anticoncepcional? É a presença de etinilestradiol, né, que retém mais líquido, dá um pouquinho de dor de cabeça. Para algumas mulheres ele aumenta a glicemia, para outras ele aumenta a pressão, né? E outros mais novos têm valerato de estradiol, que é um estradiol um pouco mais friendly, um pouco mais amigável e acaba não dando tanto efeito colateral assim. Mas uma coisa é certa, Vitória, você vai ter uma melhora disso. O que pode acontecer é que quando a gente tira uma droga desse tipo, você tem um flare. Então o teu ovário funciona a 1000 por hora, né? Isso é até muito cuidado para você não engravidar nos primeiros ciclos que você faz depois que você tira esse anticoncepcional, porque você pode chegar a fazer uma poliovulação. Você pode ovular os 2 ovários ao mesmo tempo, você pode ovular mais de 2 óvulos, então a chance de você ter uma gravidez gemelar, ela também se apresenta. Então cuidado logo que você tirar o anticoncepcional, porque isso pode acontecer. Com relação a colaterais dos hormônios femininos, isso é muito variável de mulher para mulher, Júlio, mas assim, o que a gente percebe, né? Todos os anticoncepcionais, eles são baseados em progesterona. Por quê? É a progesterona que faz a inibição da secreção de estradiol. Como que ela faz isso? Ela vai lá na hipófise e bloqueia a liberação de LH e de FSH, que são gonadotrofinas que alimentam o ovário e fazem com que ele produza testosterona numa área chamada teca e que essa testosterona seja convertida através do FSH e da aromatase em estradiol numa área chamada granulosa. Então, o progestagênio, ele já começa a dar os seus efeitos colaterais. Por quê? Porque, em verdade, ele é um mineralocorticoide derivado de pregnenolona e, portanto, ele retém muito líquido. Então, o que você vai encontrar com progesterona? Você vai encontrar uma retenção de líquido muito grande. Já por outro lado, o estradiol que tem nas pílulas, por mais que seja baixinho, né? Tanto o etinil estradiol quanto o valerato de estradiol, mas o valerato um pouco menos, né? A gente sabe que ele estimula a função do sistema renina-angiotensina, portanto ele aumenta a aldosterona e isso vai fazer com que a mulher não só retenha mais líquido, como muitas vezes ela aumente a pressão arterial dela. Então mulheres que já têm uma hipertensão arterial que acontece, tem que tomar um cuidado extra quando parte para usar um anticoncepcional. E o ideal é que nessas condições se evite. Outra coisa que o estradiol faz, ele altera a glicemia. Então você começa a notar que o estradiol
ele vai, com o tempo, essa mulher vai aumentando a glicose de jejum, ela vai aumentando a hemoglobina glicada dela, que é a glicemia média. Por isso que a maioria dos casos se combina com glifagem. Principalmente de síndrome de ovário policístico. Principalmente, né? No caso da síndrome de ovário policístico, porque ela cursa com uma resistência periférica à insulina, né? Isso é fato. Mas em algumas situações você precisa controlar isso, porque se essa mulher ela começa a fazer uma glicemia mais tocada de jejum, se ela começa a ter um aumento de hemoglobina glicada, que significa a glicemia média dela nos últimos 3 meses, a gente precisa ter, claro, intervenções que são as rotinas de vida, né, dieta e alimentação, e a gente precisa ter o cuidado farmacológico se necessário, né? Lembrando que o estradiol oral, ele tende a piorar um pouco também o colesterol, diferente do estradiol transdérmico, que tende a melhorar o colesterol. Então também tem essa diferença. A forma de administração do estradiol, ele provoca uma modificação da ação metabólica que ele tem.